Você já refletiu sobre o peso da glória de Deus em contraste com a fragilidade da vida humana? Jonathan Edwards nos lembraria que a eternidade não é apenas um horizonte distante, mas a realidade mais próxima que envolve cada respiração. O homem pode viver como se fosse dono do amanhã, mas está suspenso sobre a eternidade como por um fio invisível, que só permanece porque Deus ainda o sustenta. Edwards via a vida não como uma sequência de dias comuns, mas como uma marcha contínua em direção ao tribunal divino. Cada passo nos aproxima do momento em que tudo será revelado: desejos ocultos, intenções secretas, palavras ditas e silêncios culpados. Nada escapa ao olhar daquele que perscruta até os abismos da alma. Ele dizia que o pecado não é apenas erro, mas afronta direta à majestade de Deus. Cada pecado, por menor que pareça, é uma declaração de rebelião contra o Criador do universo. E se víssemos o pecado à luz da santidade absoluta de Deus, perceberíamos que até mesmo os pensamentos que toleramos seriam suficientes para nos condenar eternamente. Mas Edwards não falava apenas de condenação. Ele também falava da grandeza da graça. O mesmo Deus que tem todo o direito de julgar é o Deus que escolheu salvar. O mesmo fogo que consome é o fogo que purifica quando nos rendemos a Cristo. Ele lembrava que a glória do Evangelho não está apenas em nos livrar do inferno, mas em nos conduzir à alegria eterna da presença de Deus. E aqui surge uma pergunta decisiva. Qual é a base da sua confiança? Você tem vivido apoiado em boas obras, em tradições, em comparações com os outros? Edwards diria que tudo isso é areia movediça diante da eternidade. A única rocha firme é Cristo. Fora dele, não há segurança. Nele, a plena salvação. Ele nos chamava a viver com consciência da eternidade agora, porque não existe neutralidade. Ou caminhamos para a glória de Deus, ou para a perdição eterna. O tempo presente é o único espaço para arrependimento. O amanhã pode nunca chegar, e cada coração que resiste à voz do Espírito está mais próximo da dureza final. Mas para aqueles que se rendem, Edwards lembrava que a alegria celestial começa já nesta vida. O crente que contempla a beleza de Cristo encontra delícia na comunhão com Ele. Essa alegria não depende das circunstâncias, porque nasce da realidade eterna de estar em Deus. Enquanto o mundo oferece prazeres que se dissipam como fumaça, a presença de Cristo oferece plenitude que jamais se esgota. Então hoje, a mesma voz que ecoava nos sermões de Edwards continua a ecoar. Desperte para a eternidade. Abandone a ilusão da segurança terrena. Olhe para Cristo como seu único refúgio. Porque cada segundo vivido sem Ele é desperdício, e cada instante entregue a Ele é eternidade que já começou. Jonathan Edwards dizia que se pudéssemos ver a eternidade como ela realmente é, viveríamos cada instante com temor e reverência. Mas o problema da humanidade é que ela se distrai com o imediato e se esquece do infinito. O homem corre atrás de migalhas de prazer, enquanto ignora a realidade de um banquete eterno preparado em Cristo. Ele nos lembraria que a vida presente é um sopro que logo se dissipa. E, no entanto, quantos vivem como se fossem eternos neste mundo? Planejam, acumulam, constroem, como se a morte fosse apenas para os outros. Edwards denunciava essa ilusão. Ninguém tem controle sobre o próximo segundo. Cada batida do coração é um presente imerecido da graça de Deus, e não uma garantia automática da natureza. Ele falava que o pecado torna o homem insensível à sua condição. O pecador continua sorrindo mesmo caminhando para o juízo. É como alguém que dança no convés de um navio que já afunda. É como quem acende velas num quarto em chamas. Essa insensibilidade
é a mais cruel das armadilhas, porque faz o homem crer que está em paz, quando na verdade está em perigo. E Edwards confrontava: o inferno não é apenas possibilidade futura, é realidade que já começa no coração endurecido. Quando alguém rejeita a Deus, já experimenta as sombras da condenação. A alma vazia, a ausência de propósito, o tormento de viver sem a presença daquele para quem foi criada. Ele dizia que a eternidade não começa depois da morte. Ela já pulsa agora, e a cada escolha nos aproximamos mais da luz ou das trevas. Mas ele também falava da beleza da glória divina. Para Edwards, o céu não era apenas ausência de dor, mas plenitude da presença de Deus. O que torna o céu céu é o próprio Cristo, resplandecendo em majestade, enchendo o coração de alegria indizível. Ele via a eternidade não como um prêmio distante, mas como a consumação daquilo que já começamos a experimentar pela fé. E aqui está a pergunta crucial: sua fé é apenas informação ou transformação? Você conhece a Deus de ouvir falar ou já experimentou a doçura da sua presença? Edwards dizia que a religião superficial pode acalmar consciências, mas não salva. Somente a experiência real com Cristo gera vida nova. Não é repetir palavras, não é herdar tradições, mas nascer do Espírito, ser marcado pela graça, viver em obediência e amor. Ele também falava da glória de Cristo como centro de tudo. O universo inteiro existe para refletir a beleza do Filho. Estrelas, oceanos, montanhas, toda a criação aponta para ele. Mas o homem, ao invés de contemplar, se volta para si mesmo. Edwards dizia que a idolatria mais perigosa não é adorar imagens externas, mas o próprio ego. Porque quando o eu ocupa o lugar que pertence a Cristo, tudo se corrompe. E aqui surge outro alerta. O pecado não apenas nos separa de Deus, mas nos cega para a sua glória. A alma cega pode olhar para o sol e não ver luz, pode ouvir a verdade e não perceber sua beleza. Por isso, precisamos do Espírito Santo, que abre os olhos, rasga o véu, ilumina a mente e enche o coração com a visão de Cristo. Edwards nos lembraria que a maior alegria da vida cristã não é a ausência de problemas, mas comunhão com Deus. O crente pode sofrer perseguição, pode passar por perdas, pode enfrentar dores profundas, mas ainda assim, carrega uma paz que o mundo não pode oferecer. Essa paz não nasce das circunstâncias, mas da certeza da presença eterna do Senhor. Ele também falava da seriedade da decisão. A cada vez que alguém ouve a mensagem do Evangelho e a rejeita, não sai ileso, sai mais endurecido. O mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Assim é a palavra, ou amolece corações quebrantados, ou sela corações rebeldes. Por isso, Edwards clamava: não adie o arrependimento, não ignore o chamado, não despreze a graça. E talvez essa seja a pergunta que precisamos ouvir: como está sua alma diante da eternidade? Você tem vivido como alguém que crê na glória futura ou como alguém que prefere as sombras do presente? Você tem se apoiado em Cristo ou em si mesmo? Você tem buscado a beleza de Deus ou os prazeres passageiros do mundo? Jonathan Edwards diria: o céu está diante de você e o inferno também. O caminho da vida e o caminho da morte estão abertos. A escolha não é teórica, é prática. Ela está nas pequenas decisões, nos segredos do coração, nas intenções que só Deus vê. E cedo ou tarde cada escolha se tornará destino. Mas aqui está a boa notícia: Cristo é a porta aberta. Ele é o refúgio seguro. Ele é o mediador que nos leva da ira para a graça, da morte para a vida, das trevas para a luz. Ele não apenas oferece perdão, mas dá a si mesmo. E quem o recebe não apenas escapa da condenação, mas entra na alegria eterna do Pai.
Então hoje, diante da mensagem que ainda ecoa pelos séculos, Jonathan Edwards nos chamaria a despertar. Abandone as ilusões, largue o peso do pecado, corra para Cristo. Viva cada dia com os olhos na eternidade, porque o tempo é breve, mas a glória é infinita.